Nunca imaginei que as pessoas que me deram a vida poderiam me ferir tão fundo. Meu nome é Dana Coleman, tenho 29 anos, sou especialista em marketing em Madison, Wisconsin, e estou no 6º mês de uma gestação que deveria ser só alegria. Meu marido e eu tínhamos sonhado com um casamento perfeito, uma cerimônia íntima e cheia de significado às margens do Lago Mod, mas a realidade nos atingiu com uma crueldade que jamais esperávamos. Durante meses meus pais me pressionaram sem piedade. Todo final de semana, eu deveria aparecer na casa deles para cozinhar, limpar e resolver problemas, como se minha gravidez não fosse motivo suficiente para descansar. Meu médico já havia me alertado, o estresse poderia prejudicar o bebê. Mas para eles, isso não importava. Sempre me comparavam à minha irmã mais velha, Alicia, o exemplo perfeito de filha dedicada. Enquanto ela era elogiada por sua vida impecável, eu era rotulada como preguiçosa, como se minhas conquistas não tivessem valor. Mesmo exausta, eu aguentava tudo em silêncio, alimentando a esperança de que no dia mais importante da minha vida, eles finalmente me viriam com outros olhos. Chegou o grande dia. Vestida de noiva com o coração acelerado, esperei ansiosa pela chegada deles. Em vez de abraços e sorrisos, recebi uma mensagem fria. Estavam em uma praia ensolarada em Miami, ao lado da família da minha irmã, do outro lado do país. Nenhuma ligação, nenhum pedido de desculpas, apenas um texto impessoal, como se nada tivesse acontecido. Tentei ligar, minhas mãos tremiam, mas eles ignoraram cada chamada. Meu marido, furioso, me abraçou enquanto eu desmoronava. Aquela traição acendeu uma chama dentro de mim. Decidi que não permitiria mais que me tratassem como um capacho. Procurei um advogado, e o que aconteceu em seguida? Bem, digamos que eles não viram isso chegando. Antes de contar o resto, quero saber, de onde você está acompanhando essa história? Deixe um comentário com a cidade e o horário em que está assistindo. Adoraria saber até onde minha voz está chegando e quantos corações estão se identificando com essa luta. Cresci às margens do Lago Mandota, sempre à sombra da minha irmã. Para meus pais, Alice era a filha perfeita. Casa impecável nos subúrbios, marido exemplar, 2 filhos bem-educados e jantares de família que pareciam saídos de um filme. Eu, a caçula, ainda em busca do meu lugar, tentando construir uma carreira em marketing enquanto carregava uma vida dentro de mim. Mas para eles, eu era apenas a filha que ainda não tinha chegado lá. Conheci Brandon, meu noivo, em uma conferência de tecnologia em Milwaukee, há 3 anos. Engenheiro de software, ele era a calma que eu precisava, sempre pronto a me fazer rir mesmo nos dias mais difíceis. Nos apaixonamos em conversas madrugadas adentro, sonhando alto. Eu queria montar minha própria agência de marketing. Ele, criar um aplicativo que mudasse vidas. 2 anos depois, sob um céu estrelado em um parque da cidade, ele se ajoelhou e me pediu em casamento. Não hesitei nem um segundo. Planejar nosso casamento deveria ser um momento de pura felicidade. Optamos por uma celebração simples, mas cheia de significado, às margens do lago que tanto amávamos. Imaginei que meus pais vibrariam com a notícia. Engano meu. Enquanto eu me dividia entre o trabalho, a gestação e os preparativos, eles só tinham olhos para Alicia. Toda semana minha mãe, Joyce, ligava com a mesma cantilena. Precisamos de ajuda em casa. A Alicia está ocupada demais com as crianças. Eu, com 4 meses de gravidez, as costas doendo e a energia no limite, me arrastava até lá para cozinhar, esfregar pisos e organizar a bagunça que eles mesmos faziam. Meu pai, Craig, apenas assentia quando eu terminava, sem nunca oferecer uma mão. Agiam como se fosse minha obrigação, como se minha gravidez fosse um incômodo. Alicia nunca reclamou quando estava grávida, minha mãe soltava, e cada palavra doía como uma faca. Eu engolia o choro com medo de criar conflitos. Brandon via meu esgotamento. Um domingo, depois de eu chegar em casa mal conseguindo me sustentar, ele me fez sentar e olhou nos meus olhos. Você está grávida, Dana. Não pode continuar assim. Assenti, mas uma parte de mim ainda ansiava pelo reconhecimento deles. Achava que se atendesse a todos os pedidos, finalmente mereceria o mesmo carinho que davam a Alicia. Cada visita me deixava mais esgotada. Meu corpo gritava por descanso. Na última consulta, minha médica foi clara. Reduza o ritmo, ou o bebê pode sofrer. Prometi que obedeceria, mas dizer não para minha mãe parecia impossível. Uma noite, tentei conversar. Sentei à mesa da cozinha, as mãos trêmulas em volta de um copo de água, e expliquei. Estou grávida, mãe. Preciso me cuidar. Ela mal ergueu os olhos do café. A Alicia trabalhou até o fim nas 2 gestações. Você é jovem, vai aguentar. Meu pai, no sofá, fingia não ouvir, perdido nas páginas do jornal. Saí de lá me sentindo menor do que nunca.
Brandon me esperava em casa, envolvendo-me em um abraço apertado. Você não precisa provar nada para eles, sussurrou. Suas palavras ecoaram em mim, mas ainda não estava pronta para desistir dos meus pais. No fim de semana seguinte, o telefone tocou novamente. Temos um jantar em família. Chegue cedo para ajudar na cozinha. Olhei para a tela, o estômago em nós. Percebi o padrão. Enquanto Alicia tinha uma vida de privilégios, eu era a eterna servente, obrigada a abandonar minhas necessidades para atender aos caprichos deles. Brandon ouviu tudo e balançou a cabeça, decidido. Eles estão abusando de você. Sabia que ele tinha razão, mas ainda alimentava a esperança de que no dia do meu casamento, eles finalmente me enxergariam. Quão ingênua eu era. À medida que a gravidez avançava, as cobranças só aumentavam. Com 5 meses, minhas pernas inchadas e cada passo uma tortura, minha mãe não dava trégua. Ligava quase todos os dias com a voz afiada, Alicia sempre arrumava um jeito, mesmo com 2 crianças. Você nem tenta fazer parte desta família. Apertei o telefone, o peito em chamas, tentando explicar que meu corpo não aguentava mais. Ela apenas suspirou, como se eu estivesse inventando desculpas. Meu pai, como sempre, se mantinha distante, deixando-me sozinha para enfrentar as críticas da minha mãe. Doía ouvir o nome de Alicia sendo jogado na minha cara, como se eu nunca fosse chegar perto do padrão dela. Brandon não aguentou mais. Uma noite, depois que minha mãe insistiu que eu reorganizasse a despensa deles, ele tomou o telefone das minhas mãos. Joyce, ela está grávida. Precisa de descanso, não de mais trabalho, disse, firme, mas sem perder a calma. Minha mãe não gostou nada da interferência. Isso é assunto de família, Brandon. Você não entende. Ele me devolveu o aparelho, a mandíbula tensa, e murmurou. Eles estão indo longe demais. Concordei, mas uma parte de mim ainda torcia para que minha mãe mudasse, para que enxergasse todo o meu esforço. Enquanto isso, meu pai continuava em seu silêncio cômodo, os olhos fixos na televisão, como se nada estivesse acontecendo. Enquanto isso, Brandon e eu nos afundávamos nos preparativos do casamento. Reservamos um restaurante aconchegante à beira do Lago Mandota, com vista para a água e espaço para 50 convidados. Passei horas escolhendo flores, rosas brancas e lírios, enquanto ele cuidava do cardápio, salmão grelhado e legumes assados. Enviamos os convites, e eu sonhava com o momento em que finalmente meus pais me olhariam com orgulho. Não sabia que em breve esse sonho se transformaria em pesadelo. Desenhar limites, minha querida. Não com raiva, não com rancor, com dignidade. Sua voz, firme como sempre, cortou a confusão na minha cabeça como uma lâmina afiada. Eles te magoaram de um jeito que não tem desculpa. Não é sobre puni-los, é sobre te proteger. Sobre proteger esse bebê que vai nascer e merece uma mãe que não se deixe pisotear. Eu segurei o telefone com mais força, sentindo o peso de suas palavras. Mildred nunca falava por falar. Quando ela dizia algo, era porque tinha pesado cada sílaba no coração antes de soltar. Mas e se eles mudarem? E se um dia eles perceberem o que fizeram? Ela riu em um som seco, quase irônico. Filha, pessoas que escolhem uma praia em Miami no dia do casamento da própria filha não percebem nada sozinhas. A menos que você os faça enxergar. E a única maneira de fazer isso é mostrando que suas escolhas têm consequências. Brandon entrou na sala naquele momento, 2 copos de água na mão. Seu olhar encontrou o meu, e ele soube, sem que eu dissesse uma palavra, que algo havia mudado. Colocou os copos na mesa e se ajoelhou na minha frente, as mãos apoiadas nos meus joelhos. O que a vovó está dizendo? Contei a ele em poucas palavras. Seu maxilar se tensionou, mas ele apenas assentiu. Ela está certa. Você merece paz, não migalhas de atenção quando sobra para você. Aquilo doeu mais do que eu esperava, porque era verdade. Sempre fui a opção secundária, a filha que entendia, que não fazia drama, que aceitava os restos do carinho deles enquanto Alicia recebia o banquete. Mas agora eu tinha um marido que me olhava como se eu fosse o sol, uma avó que lutaria por mim como uma leoa, e um bebê crescendo dentro de mim, dependendo de mim para aprender o que é amor incondicional. Não podia mais ensinar a meu filho que amor era sinônimo de abandono. Respirei fundo, os dedos tremendo levemente sobre a barriga. Vou escrever uma carta, anunciei, mais para mim mesma do que para eles. Uma só. Para dizer tudo o que sinto, tudo o que eles fizeram, e que a partir de hoje a porta está fechada até que provem que merecem entrarmos na nossa vida. Mildred aprovou com um murmúrio. Brandon beijou minha testa, os olhos brilhando não de raiva, mas de algo mais poderoso, respeito. Eu te apoio, não importa o que decidir. Mas promete uma coisa? O quê? Que dessa vez você não vai voltar atrás. Do Will por suas escolhas.
Eles tiveram décadas para provar que mereciam ser chamados de família, Mildred declarou, assinando o último documento com um floreio decisivo. Agora, é a sua vez de ter o que sempre deveria ter sido seu. A caneta riscou o papel com um som final, como um ponto de exclamação em anos de silenciamento. Eu observei as linhas do contrato, os selos, as assinaturas. Cada traço era uma barreira sendo erguida entre mim e o passado. Robert Klein deslizou uma cópia na minha direção, seus olhos encontrando os meus por sobre os óculos de leitura. Isso aqui não é só sobre dinheiro, Sarah. É sobre respeito. Eles perderam o direito de exigir qualquer coisa de você. Mildred apertou minha mão, seus dedos nodosos transmitindo uma força que eu não sabia que precisava. Você não está sozinha nisso. Eles vão tentar manipular, vão chorar, vão inventar desculpas. Mas lembre-se, pessoas que verdadeiramente amam não fazem você se sentir como um fardo. Sua voz era baixa, mas cada palavra ecoava como um juramento. Eles escolheram Alicia. Agora, vão colher o que plantaram. Saímos do escritório sob o sol da tarde, o ar fresco de Madison contrastando com o peso daqueles papéis na minha bolsa. Mildred me acompanhou até o carro, seu passo firme apesar dos anos. Quando eles receberem a notificação, vão entrar em pânico. Joyce vai ligar chorando, Craig vai prometer mudar. Não ceda. Ela virou meu rosto para si, forçando-me a encará-la. Você está construindo um futuro. Eles? Eles só sabem destruir. Dirigi para casa com as mãos firmes no volante, mas a mente a mil. Cada farol, cada curva da estrada parecia um lembrete. Você tem o direito de escolher. Brandon me esperava na porta do apartamento, os braços cruzados, o rosto uma máscara de preocupação que se desfez quando me viu. Como foi? Ele não precisou dizer mais nada, bastou me puxar para dentro e fechar a porta do mundo lá fora. Contei tudo enquanto ele preparava chá, seus movimentos precisos, como se cada colher de mel fosse um antídoto para o veneno que minha família havia derramado em mim. Eles vão perder a cabeça, ele murmurou, passando-me a xícara fumegante. Mas isso não é problema seu. É deles. Seu tom não era de triunfo, mas de alívio, como se, finalmente, as peças estivessem caindo no lugar certo. Naquela noite, deitada ao seu lado, senti o bebê se mexer, um lembrete suave e insistente de que minha vida não era mais sobre esperar por migalhas de afeto. Era sobre criar, proteger, florescer. O telefone tocou no dia seguinte, como Mildred havia previsto. O número de Joyce piscou na tela, acompanhado de uma enxurrada de mensagens. Sarah, por favor, atenda. Precisamos conversar. Sua avó está sendo injusta. Você não entende o que está fazendo. Delete sem abrir. Não havia mais espaço para suas palavras em minha vida. Quando a notificação oficial chegou, um envelope espesso, carimbado com o logo do escritório de Robert, eu o deixei sobre a mesa da cozinha sem abri-lo. Brandon o pegou, folheando as páginas com um sorrisinho irônico. Eles devem estar se revirando no tapete persa da sala deles. Mas eu não ri. Não havia satisfação em ver eles colherem o que semearam. Só havia paz. Uma quietude profunda, como a calma depois de uma tempestade que arrasou tudo que não prestava. Alicia, é claro, não ficou em silêncio. Seu próximo post no Instagram foi uma foto borrada de um copo de vinho com a legenda: algumas pessoas trocam família por dinheiro. Triste, mas verdade. Os comentários foram uma mistura de apoio cego e curiosidade mórbida. Alguém perguntou: o que aconteceu? Sua resposta foi um emoji de olhos revirados. Dessa vez nem doeu. Eu apenas bloqueei, apaguei, segui em frente. Mildred ligou na semana seguinte, sua voz vibrando com uma satisfação que não tentava esconder. Eles foram ao escritório do Robert ontem. Joyce chorou, Craig ameaçou processar. Robert só riu e disse que o documento era a prova de balas. Ela riu, um som rouco e triunfante. A Alicia tentou ligar para mim. Desliguei na cara dela. Eu sorri, não por malícia, mas por justiça. Obrigado por me defender quando ninguém mais fez. Ela ficou em silêncio por um instante. Então, baixinho, você sempre foi a neta que merecia ser defendida. Aqueles dias se transformaram em semanas, e as semanas em uma nova rotina. Brandon e eu pintamos o quarto do bebê de um azul suave, como o céu sobre o lago Mandota em um dia claro. Mildred veio ajudar, trazendo caixas de fotografias antigas, não das que Joyce guardava, cheias de poses forçadas, mas de verdadeiras lembranças. Eu aos 5 anos, rindo com as mãos sujas de terra, eu e Mildred pescando no cais da cabana, uma polaroid de meu avô, seu sorriso idêntico ao do meu filho nos ultrassons. Isso aqui é legado, ela disse, passando os dedos sobre as imagens. Não é só dinheiro ou propriedades. É amor que não vem com condições. E foi assim que entendi finalmente que família não se herda apenas por sangue.
Família se escolhe, se constrói, se protege. Quando a primeira contração veio numa manhã de setembro, não foram Joyce ou Craig que segurei a mão. Foi Brandon, foi Mildred, foi a parteira que me lembrou que eu era forte. E quando coloquei nosso filho nos braços pela primeira vez, olhei para aquele rostinho perfeitamente novo e soube, com uma certeza queimando em meu peito, eu nunca vou deixá-lo duvidar do seu valor. Porque algumas lições a gente aprende na dor, e outras a gente ensina com amor. O documento chegou às minhas mãos numa tarde silenciosa, o papel pesando mais que seu próprio peso. Li cada linha com os dedos firmes, mas o coração batendo descompassado. Isso vai ser uma bomba, pensei. Olhei para Mildred, buscando uma brecha de dúvida em seus olhos. Tem certeza, vó? Sua resposta veio seca, sem hesitação. Eles cavaram a própria cova. Que durmam nela. Assinamos os papéis ali mesmo, e Robert os levou ao correio antes que o sol se pusesse. 3 dias depois, o nome de Joyce iluminou a tela do meu telefone. Deixei tocar até parar. Brandon, recém-chegado do trabalho, viu o registro da chamada e entrelaçou seus dedos nos meus. Você não deve nada a eles, murmurou. Assenti, mas a curiosidade era um vermes. Ouvi a mensagem mais tarde. A voz de Joyce saía estridente, me acusando de manipular Mildred de ingratidão. Craig deixou a sua também, o tom monótono mas cortante, exigindo que consertasse isso. Não havia arrependimento em suas palavras, só a velha música da culpa. Apaguei tudo e com cada toque na tela, senti um alívio estranho, como se estivesse fechando portas que nunca mais precisariam se abrir. Tara soube da notícia por mim e insistiu em comemorar. Isso merece champanhe, ou cider, no seu caso brincou, organizando uma pequena reunião no nosso apartamento. Mildred veio, sua presença transformando o espaço em algo sagrado. Quando Tara levantou seu copo brilhante sob a luz amarela da sala, disse, a Dana, que finalmente tomou de volta o que sempre foi seu. O brinde ecoou, e pela primeira vez em anos sentiu o peito leve, como se tivesse solto amarras que nem sabia que carregava. Mildred me puxou para um canto, sua mão áspera mais quente sobre a minha. Agora você está construindo uma família de verdade, sussurrou. Ninguém tira isso de você. Abracei-a, as lágrimas quentes escorrendo sem vergonha. Ela não me havia dado apenas dinheiro, me dera espinhos para me defender e asas para voar. A noite se estendeu em risadas com Tara relembrando nossas loucuras da faculdade e Mildred contando histórias de batalhas familiares que soavam como epopeias. Brandon permaneceu ao meu lado, seu silêncio uma âncora. Olhei ao redor e entendi. Era assim que família deveria ser. Não um nome, não um sangue, mas pessoas que escolhem ficar, que segurem suas mãos mesmo quando o chão treme. Joyce, Craig e Alicia não faziam mais parte dessa história. O fundo de investimento era um bônus, mas o verdadeiro presente era a clareza que Mildred me dera. Eu não precisava mais viver à sombra deles. Um mês depois, minha vida era um quadro novo. Brandon e eu nos mudamos para um apartamento ensolarado em Madison, com um quartinho pronto para o bebê que chegaria a qualquer momento. As paredes exibiam fotos nossas sorrindo, abraçados vivos. Nada lembrava o ano anterior. Mildred nos visitava frequentemente, trazendo biscoitos caseiros e histórias que faziam o apartamento tremer de riso. Sentávamos na varanda, minhas mãos sobre a barriga, sentindo os chutes do bebê enquanto ela falava de sonhos para nós. Você vai ser uma mãe incrível, dizia, e eu acreditava. Aqueles momentos preenchiam os vazios que outros haviam deixado. Enquanto isso, Joyce e Craig colhiam o que plantaram. Sem acesso ao fundo, centenas de milhares terras, a cabana à beira do lago, sua comunidade em Lake Mandota começou a murmurá-los. Vizinhos comentavam sua ausência no meu casamento. Amigos antigos se afastaram, chocados com o tratamento que me deram. Ouvi dizer que Joyce tentou reescrever a história, alegando exageros, mas ninguém acreditou. Craig, como sempre, ficou calado, e seu silêncio era a confissão mais alta. Não senti triunfo ao saber deles isolados. Só um alívio quieto, como o fechar de um ciclo. Até que numa manhã em que dobrava roupinhas minúsculas, o celular vibrou com uma mensagem de Alicia. Desculpa por tudo. Preciso falar com você. Fitei a tela, lembrando do post dela me chamando de noiva dramática, das fotos em Miami com meus pais enquanto eu chorava sozinha no altar. Sua desculpa chegava tarde demais, como um remendo em um vestido já rasgado. Digitei apenas, preciso de espaço. Bloqueei o número como fizera com os outros. Não era sobre raiva, era sobre proteger a paz que tanto custará construir. Por anos, esperei que Joyce, Craig e Alicia me vissem como eu queria ser vista. Mas suas escolhas, o casamento ignorado, os risos nas costas, as acusações públicas me mostraram quem eles eram de verdade.
Aprendi que amor não se implora, se constrói. Que família não é um direito, mas um privilégio. E que dizer chega não é crueldade, é sobrevivência. Hoje escolho todos os dias o que merece ocupar meu coração. Brandon, Mildred, Tara e os amigos que ficaram. Eles são minha família, não por acaso de sangue, mas por escolha de alma. Esta jornada me ensinou que não se força afeto onde não há solo fértil. Em vez disso, planta-se o próprio jardim com quem rega suas raízes. Quando meu filho nascer, quero que saiba, seu valor não é negociável. Que é possível amar sem se anular. Que algumas portas devem permanecer fechadas para que outras, as certas, possam se abrir. E que a coragem, às vezes, está em caminhar sozinha até encontrar quem mereça andar ao seu lado. Se esta história ressoa com você, quero que saiba, suas escolhas difíceis têm valor. Seus limites são sagrados. E o amor que você constrói, com mãos firmes e coração inteiro, será sempre mais forte que o que lhe foi negado. Obrigada por ouvir. Agora conte-me, quais batalhas você travou para honrar a si mesmo?